Bom, terceiro vídeo, finalizando a parte do capítulo 2, a topologia no final da segunda geração para a terceira geração de linguagem de programação, tá? Estou introduzindo aqui para a gente continuar. Então, a percepção dos subprogramas que foram surgindo ao longo do tempo gerou três consequências importantes que ele cita aqui. Que foram inventadas novas linguagens de programação que suportam uma variedade de parâmetros maiores e que suportam mais coisas. Consequência, por exemplo, da evolução dos hardwares na época também. O segundo lugar, conforme os hardwares foram evoluindo e os softwares foram podendo fazer mais coisas, as estruturas de programação foram melhorando ao longo do tempo, porque você conseguia entender que você podia ir mais além do que ia-se antigamente. E aí manifestava-se uma evolução linguística nos subprogramas e o desenvolvimento de teorias sobre estruturas de controle, teorias de controle e o escopo de visibilidade das declarações. E aí começaram a surgir o conceito de variáveis, de constantes, e o conceito de ponteiro, o conceito de guardar coisa em memória e resgatar em persistência de maneira mais eficiente e tudo mais. E depois surgiu o que chamam de métodos no design estruturado, oferecendo orientações para os seus designers tentarem construir grandes sistemas de programas de blocos básicos através de construção física. Então, o conceito de construir software passou a ser mais com menos. Assim, não é surpreendente o que mostra na figura 2, que mostra a topologia de linguagens de segunda e terceira gerações anteriores e é, em grande parte, uma variação do tema das gerações anteriores. Essa topologia aborda algumas das inadequações das linguagens anteriores, ou seja, a necessidade de controle sobre as abstrações algorítmicas, mas ainda não resolve os problemas de programação de grandes estruturas de dados. Não resolve por dois motivos. A linguagem não resolvia o problema, que não dava suporte, e os hardwares também não resolviam, porque os problemas eram muito mais complexos do que eles conseguiam resolver na época. E aí tem a figura 2, para a gente fechar, que aí evoluiu-se para isso. Qual é a diferença da primeira topologia para a segunda? Vocês conseguem escrever? Basicamente, eu vejo que a diferença de um entre o outro são a separação entre módulos e dentro dos subprogramas a gente tem pequenas rotinas que são executadas dentro dos subprogramas. E cada rotina dessa que é executada faz o... Como é que eu vou dizer? Altera todo o módulo, o escopo externo do subprograma, no caso, que seria o módulo como um todo. Uhum. Isso. Dá para perceber, por exemplo, que o problema de dados globais continua. Né? Sim. Isso não mudou. Até porque os hardwares, os computadores não evoluíram de tal maneira que isso se modificou. Mas o fato de você colocar os bloquinhos separados, e aí nós temos subprogramas de subprogramas, que aí, falou de subprograma com subprograma, você usa mais memória, você usa mais recurso computacional. Como era possível fazer isso, você conseguia classificar. E quando ele usa a palavra abstração, quer dizer que você conseguia entender que aquele bloco e aquele bloco poderiam ser um conjunto de blocos semelhantes. Não usava o termo família, nem hierarquia, nem nada disso. Isso é conceito de orientação a objeto. Mas o conceito de abstração foi evoluindo com o tempo, né? E é isso que o André falou, você consegue se organizar melhor. Agora você imagina, se eu for substituir um bloco aqui, ó, esse bloquinho aqui, ó, deu problema. Eu consigo substituir só esse pedacinho de bloco? O conceito de encapsulamento passa a ser mais interessante. E a especificação fica mais limitada ao entendimento. Então, a compreensão do problema que estava se resolvendo começou a ser mais estruturado, né? Através de várias avaliações científicas que foram se desenvolvendo naquela época. E aí, a gente vai ver que vai evoluir o seguinte: as operações matemáticas, que eram puramente matemáticas, passam a ter nomes. Por exemplo, se eu faço um conjunto de bloquinhos que tem nomes de operações matemáticas, eu tenho que dar nome para esse bloco. Esse bloco tem que chamar alguma coisa. Foi a primeira vez que surgiu, por exemplo, a influência de interpretação ASCII2, a tabela ASCII2 aqui no processo, na época. E aí você começa a ter não só as interpretações matemáticas, mas como você começa também a separar as coisas, e quando você ia dar manutenção, era menos caótico do que o modelo anterior, né? Mas ainda nós temos o problema estabelecido, que é, se você corromper algum dado global, ainda vai dar merda.
mas já está evoluído. Não é isso? Tanto é que ele cita aqui embaixo, ó, infelizmente, acho que ele fala aqui embaixo, tá vendo? Acho que eu não copiei essa parte. Nós estamos na 2.2, né? 2.3. Na verdade, peraí. Eu pulei, viu, gente? Eu pulei errado. Na verdade é essa aqui, mas o conceito é o mesmo, né? Começou a dar manutenção, aí ele cita aqui que algumas a gente já leu essa parte de inadequações. É porque, na verdade, na terceira geração que eles começam a separar a modularização, saca? Aí, ó, infelizmente, por causa de muitas dessas linguagens, terem... Sim, mas eu tô dizendo o seguinte, a gente estava lendo sobre da segunda para a terceira, aqui era terceira para tá. Então eu pulei, na verdade, mas o conceito é o mesmo. Eles começaram, ainda bem que eu não falei das modulizações, porque realmente não fazia sentido, eles começaram a fazer famílias de blocos de blocos matemáticos, né, de expressões matemáticas de subprogramas. Porque aqui, na verdade, não se usa mais o termo bloco. O termo bloco físico se usava, mas era mais programas e seus devidos subprogramas. Porque eles entendiam que programa mesmo, que software mesmo, era isso aqui, ó, essa bolinha aqui, ó, que era o conjunto de dados. E isso, para eles, era o que era mais importante. Ou seja, você tem ali guardado um conjunto de dados que resolve o seu problema. E aí, voltando àquela ideia de modelo lá atrás, aqui nós temos conceito de modelo. Não. Esses dados aqui eram armazenados apenas com expressões matemáticas e atributos para cálculos matemáticos. Ou seja, você ter modelos, na verdade, o conceito de modelo começou a existir de forma bem singela, mas o modelo de objeto, não. Uma vez que eu faço um bloquinho de subprogramas e dou um nome para ele, eu não estou definindo um modelo? Por exemplo, se eu faço um conjunto de subblocos que esse cara aqui é responsável para fazer um cálculo matemático para operações de percentuais envolvendo bolsa de valores X, e esse cara bolsa de valores Y, e esse cara aqui trabalha com uma especificação que faz esse cara funcionar, uma vez que eu dei o nome desse bloquinho aqui de Nasdaq, isso é um modelo, né? Isso é em si um modelo, só que esse modelo não é um modelo de objeto. Ele é um modelo de abstração. O que a gente estava falando no começo? O modelo é basicamente você ter referência. E aí, esse modelo ele não tinha atributos, ele não tinha propriedades bem definidas. Ele usava uma persistência de dados global e estava tudo ali, jogado ali. E você tinha que dar um jeito de resgatar de algum lugar ali. Isso era feito basicamente, quando surgiu essa época, era feito por file system. Ou seja, eles guardavam arquivinhos e aquele arquivinho era do determinado subprograma. E aí, se um determinado subprograma acessava outro subprograma, você tinha que ler aquele arquivo, processar aquele arquivo e entregar o conjunto de dados para aquele outro subprograma guardar de maneira diferente. Então, cada subprograma tinha a sua persistência de maneira individual, não de maneira globalizada. Mas aí, ao longo do tempo, um subprograma, em vez de conversar com o outro, né, ele passou a usar os termos globais mesmo, sabe? Tipo assim, como é que a gente pode usar um global aí que a gente... Não sei se alguém teve alguma experiência com termos globais, mas suponhamos que a gente usa uma parada assim, suponhamos que a gente usa compras e vendas de hoje na Bolsa de Valores. Eu falo de bolsa porque praticamente os exemplos eram financeiros nessa época aqui. E aí, por exemplo, todo mundo que comprava e vendia, todos os subprogramas tinham acesso, porque aquilo lá era global. Não era de um subprograma específico, ele era uma espécie de insumo dos subprogramas. Deu para entender? O problema, né? Se alguém for lá, por exemplo, alguém fez uma compra e alguém foi lá, por exemplo, e corrompeu essa compra, todos os outros programas passam a calcular de maneira equivocada porque esse global estava ali. Então, o cuidado que tinha que tomar disso era muito grande. Tá todo mundo em silêncio? Tá tudo certo? Sim, sim. Tá, beleza. Então, esse conjunto de modelo de abstração foi evoluindo e os conceitos de conceito de modelo, mas não modelo de objeto, foi crescendo a partir daqui. E aí, eu convido, assim, a gente reunir de novo para tratar do segundo capítulo, né? Já foi 1h30 e é um capítulo muito amplo, né? Esse cara aqui. E aí, na próxima a vez que nós reunirmos, nós falarmos da terceira para a quarta geração e depois começarmos a falar, finalmente, de
linguagens de programação orientadas a objeto e como isso mudou tudo. Simplesmente mudou toda a forma de pensar. Pela tecnologia, a gente consegue... Próxima vez eu vou ler o livro. Então, aí é o seguinte, a gente tá na página 35, se não me engano, o capítulo em si tem 52 páginas. O capítulo 29, de 29 a 35, a gente avançou pouco. Então, quem já terminou o capítulo 1 ou ainda não terminou, dá tempo de conseguir terminar, né? E aí a gente marca uma próxima reunião. Vocês querem reunir daqui 15 dias? Como é que nós vamos fazer? Como é que vocês estão fazendo hoje? A última vez parece que marcou para o mês seguinte, né? Assim, da última vez a gente fez mais ou menos assim. Lembra que eu tava conversando lá, tipo assim, porque na primeira reunião eu já percebi